A paz do Senhor a todos que estão aqui presentes, a toda a igreja e a todos aqueles que estão nos assistindo. Primeiramente, queremos te agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Já temos mais de um ano fazendo esse trabalho aqui na nossa igreja, que fica aqui na nossa casa. E graças às pessoas que estão aderindo, né, que estão nos permitindo entrar nos seus lares para falarmos daquilo que Deus coloca nos nossos corações. Queremos agradecer, abençoar a sua vida, que tem nos acompanhado, que tem comentado, que tem compartilhado as nossas mensagens, que tem falado de boca a boca para as pessoas, né, de forma gradual. E graças a Deus nós estamos atingindo vidas, né, através desse trabalho. E é para isso que estamos aqui. Eu sempre falo, nós não estamos aqui atrás de sermos famosos, nós não queremos like, nós não queremos dinheiro, nós não queremos dízimos, não queremos oferta. Nós queremos apenas levar a libertação com liberdade, né, para todas as pessoas que necessitam. Levar um alimento do Evangelho, levar a palavra verdadeira, né, sem, como que eu posso falar? Sem medo, né, de estarmos fazendo o que é contra ministério algum, porque nós aqui, nós servimos ao Senhor. Nós aqui não temos placa de igreja, nós temos aqui a igreja de Senhor Jesus Cristo, a qual é a igreja primitiva, que é a igreja que iniciaram os profetas, que iniciaram os apóstolos, e essa é a igreja que nós estamos aqui concluindo um trabalho maravilhoso que Deus colocou nos nossos corações. Quero abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua empresa, seus filhos, seus animais domésticos, seus vizinhos, seus parentes, seus tios e tias, seus primos. Quero abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero abençoar todos aqueles que nos ouvem, todos os nossos cultos. E agradecer a vocês por essa oportunidade que vocês estão nos dando de entrarmos na casa de vocês com simplicidade, com humildade. Eu quero pedir perdão se de alguma forma alguma palavra minha suscitou a ira de algum de vocês. Não é essa a minha intenção. A minha intenção realmente é falar do Senhor Jesus, pregar o Evangelho maciço, pregar a palavra de Deus genuína, né, conforme as Santas Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar as boas novas do Senhor Jesus. Tá bom, meu irmão? Então, se de alguma forma as nossas pregações veio chatear, magoar alguém aí, quero que vocês perdoem-nos para que o coração os vossos corações se aliviem, para que essas mensagens possam voltar a entrar no seu coração, tá bom? Quero falar para vocês que domingo que vem teremos nosso culto de Santa Ceia. Você que pretende fazer parte dessa Santa Ceia, aí da sua casa, da sua empresa, onde quer que você esteja, isso é um mandamento do Senhor. Então nós fazemos isso, é um ato cerimonial, e nós temos que fazer. O correto seria fazer uma vez por ano, mas todas as igrejas que a gente conhece, a não ser a congregação cristã, ela faz que eu saiba, né? Deve ter outras igrejas que fazem uma vez por ano. O correto seria uma vez por ano mesmo, porque a Páscoa dos judeus é uma vez por ano. É que o costume da igreja, irmãos, é fazer uma vez por mês. Então nós estamos fazendo aqui. Se um dia o Senhor Jesus nos permitir, temos uma igreja física, ali também nós faremos uma vez por ano. Amém? Para dar continuidade aos nossos trabalhos, quero falar para você que quer participar do culto de Santa Ceia domingo que vem, tem aí à sua mão, à sua disposição, um suco de uva e um pão. Pode ser o pão que você achar por bem, o correto seria um pão sem fermento, que seria, que representa a carne do Senhor Jesus, e um suco de uva, né, que representa o sangue do Senhor Jesus. Mas o pão que você tiver aí, nós iremos abençoar daqui, e você irá participar da Santa Ceia do Senhor. Você que não pode, você que está hospitalizado, acamado, que não pode ir na igreja, né, e que deseja participar dessa Santa Ceia, peça para os seus parentes aí terem esses materiais, esse pão e esse suco de uva à sua disposição, que nós iremos fazer na nossa Santa Ceia do domingo que vem, e você vai participar em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade. Eu quero pedir para o Senhor Jesus abençoar todos que nos ouvem nesta noite, abençoar todos aqueles que estão presentes, e pedir para o Espírito Santo ir a todos os que estão nos assistindo, e confortar os seus corações e preparar os seus corações para as palavras que aqui vão ser ministradas esta noite. Porque essas palavras são colocadas nos nossos corações por o nosso Senhor Jesus. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que todos sejam libertos pela sua palavra.
E essa semente irá se colocar nos seus corações. E o Espírito Santo de Deus irá fazer essa semente do Evangelho brotar e dar bons frutos aí. Em nome de Jesus eu te abençoo sua vida. Amém. Vamos começar nosso culto. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Deus é bom demais, irmãos. Deus, Ele nos permite se conectar com Ele através do seu Espírito Santo. E é maravilhoso, irmãos. Um Deus poderoso como o nosso Deus é. E Ele nos ouvir a todos os momentos que a gente se dispor a falar com Ele, se dobrar nosso joelho e falarmos com Ele, Ele nos ouvirá. Não precisa marcar hora, não precisa marcar audiência. Esse Deus é maravilhoso demais, irmãos. Como nós perdemos tempo nesta vida. Quanto tempo eu perdi na minha vida, irmãos, longe desse Deus. Eu queria ser jovem hoje, para poder falar de Deus em todos os lugares onde eu estive. Eu queria hoje ter minha adolescência, estar na presença de Deus. Eu vejo um adolescente hoje na presença de Deus, é um privilégio muito grande quando eu vejo. Mas não é todos os jovens que querem saber de Jesus. Infelizmente, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para o Espírito Santo, neste momento, nesta noite, preparar os vossos corações para que vocês recebam essa palavra. Para que o diabo não venha deturpar a nossa palavra. Para que o diabo não venha arrancar essa palavra, essa semente maravilhosa que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual vai ser pregado neste momento aqui, no seu coração. Eu peço para você que vai nos acompanhar nesse momento, nesta hora, acompanhe com a sua Bíblia, irmão. Não deixe de acompanhar as leituras com a sua Bíblia. Hoje, qualquer um que tem um smartphone, baixa o aplicativo da Bíblia lá e acompanha, irmão. Para que o diabo não use isso como argumento para falar que aquilo que nós falamos aqui não é de Deus. E para que essa palavra não seja retirada do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Irmãos, hoje nós vamos aqui, ó. Os apóstolos andavam com Jesus, mas não estavam livres das tentações do diabo. Jesus chamou 12 apóstolos, 12 pessoas. E Jesus, ao chamar essas 12 pessoas com personalidades diferentes, Jesus conhecia cada um no seu íntimo. Jesus conhecia cada um deles, foram escolhidos a dedos por Jesus. E cada um deles tinha uma personalidade. E Jesus ensinava para eles. Jesus soprou o seu Espírito nesses 12 homens abençoados, que foram discipulados pelo próprio Deus, que estava na terra, Jesus Cristo. A pessoa, irmãos, hoje a gente se sente tão assim, valorizado quando a gente faz um curso teológico, uma faculdade teológica. E a gente se sente tão importante. Imagina você ser, na sua faculdade de teologia, você está lá na frente de Jesus. No seu curso teológico, quem está te dando aula? Jesus. Os apóstolos foram, irmãos, abençoados por terem Jesus discipulando eles a todo tempo, corrigindo, ensinando, mostrando como fazia. Ó, é assim, ó, faça assim, faça assim. Mas mesmo assim, irmãos, eles não estavam livres das tentações do diabo. Eu quero deixar o primeiro versículo aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Fala assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, irmãos, o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida. Em volta da gente tem um anjo do Senhor. E depois do anjo é o derredor. O diabo ele fica bramindo que nem leão, pronto para tragar qualquer pessoa que não vigiar. Por isso que essa palavra é importante. Sejam sóbrios, irmãos. Sejam sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se eu ou você não vigiarmos, ele vai nos usar, irmãos. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui. Quero contar a história simplesmente de 2 apóstolos. Um é Simão Pedro e o outro é o Judas Iscariotes.
Eu quero começar, irmãos, falando algo teológico aqui. Eu busquei na internet para vocês um pouco da personalidade de cada um. Simão Pedro era conhecido por todos, aos seus amigos, como um companheiro impossível. Ele tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e de ação rápida, com um perfil ativador. Ele tinha iniciativa, era prático, o mais impossível de todos os apóstolos. Vencer os desafios era com ele, autossuficiente. Suas qualidades eram fazer acontecer, seus pontos fracos eram explosivos. Seu temperamento difícil, fazia de modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava. Isso não é bom, irmãos. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tudo que você vai fazer, você precisa entender que você está sendo vigiado constantemente, não só pelo diabo, mas por todos à sua volta. Então as nossas ações, elas refletem naquilo que nós dizemos que representamos. Se você fala que você representa Jesus, que você é um cristão, as suas atitudes, elas têm que provar constantemente que você é um cristão. E que você não toma atitudes impensadas. As nossas ações têm que ser pensadas e repensadas antes da gente tomar atitude. E Pedro, irmãos, ele pagou alguns preços por esse temperamento dele. E nós vamos aqui falar o que aconteceu com Pedro. Lá em Mateus 16, 3 ao 23, eu vou ler rapidamente, mas o que eu quero é colocar para os irmãos, por causa do temperamento de Pedro, as coisas que ocorreram com ele. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens a ser o filho do homem? E eles disseram, os discípulos, uns João Batista e os outros Elias, e outros a Jeremias, e uns até os profetas, né? Aí Jesus pergunta, e disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro responde, logo Pedro, né? O temperamental. Respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, naquele momento, Pedro permitiu que o Pai usasse a sua boca, e ali ele falou algo para Jesus, ele profetizou algo de Jesus que não foi nem a carne nem o sangue, mas sim algo que o Pai revelou para ele. E para vocês verem como é importante nós permitirmos e estarmos sempre em vigilância. Olha o que aconteceu depois. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse o que ele era, Jesus Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha de ir a Jerusalém e padecer por muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Olha, irmão, presta atenção agora. O mesmo Pedro que deixou Deus usar sua boca, que estava cheio do Espírito Santo, andava com Jesus, naquele mesmo instante, irmãos, Pedro não vigiou. E olha o que aconteceu. E Pedro, tomando a parte a quem? Jesus, começou a repreender quem? Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus, olhando para Pedro, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Irmãos, o homem andava com Jesus, que era usado pelo próprio Deus vivo para trazer uma profecia para o filho ali. Naquele mesmo momento, irmãos, ele não vigiou, e o diabo falou do seu ouvido
e usou a boca dele para tentar repreender Jesus de algo que Jesus precisava passar. E aí Jesus não vai repreender somente a Pedro, mas repreende o Satanás que falava pela boca de Pedro. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. A quem nós emprestamos a nossa boca? A quem nós emprestamos as nossas atitudes? Nós temos que tomar cuidado, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor, sim, mas ao derredor está o diabo, nos circulando, irmãos, e bramindo que nem leão, pronto para tragar qualquer um que vacile. E naquele momento, Pedro, ele vacilou. E aí depois em Mateus 26, do 33 ao 34, Pedro novamente vacila. Jesus chega e fala para os apóstolos que todos eles iriam se escandalizar por causa de Jesus ser preso. E aí ele fala assim, ó. Aí Jesus fala assim, ó, vocês vão se escandalizar quando eu for preso. Aí Pedro, o único que fala, todos ficam calados. Aí Pedro vai falar assim, ó. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Aí Jesus vai e olha para ele e fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Irmãos, presta bastante atenção. Todos os outros ficaram quietos. Mas Pedro, por causa da sua impulsividade, o que ele fez? Fala quando ele tinha que ficar calado. E é isso que nós cristãos temos que aprender, irmãos, tomar conta das nossas ansiedades, nosso temperamento. Nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar a nos concentrarmos mais, a falarmos somente o necessário, quando formos solicitados. Às vezes, irmão, tem crente que fala pelos cotovelos, e aí fala para mais. Naquele momento que ele tinha que falar, que ele tinha que ficar quieto, calado que nem os outros apóstolos, ele foi falar, não, Senhor, ó, todos podem se escandalizar de ti, eu não. Aí Jesus falou, ó, antes que o galo cante 3 vezes essa noite, você me negará. Irmãos, todos os apóstolos viraram as costas para Jesus, mas Pedro foi o único que negou ele antes que o galo cantasse 3 vezes. E aí lá na frente, irmãos, Jesus, antes de ser preso, ele, pela sua impulsividade, ele saca da espada, da faca que ele estava do lado, da bainha, e corta a orelha do soldado. Por quê? Porque ele era impulsivo. Pedro, um homem bom, mas sempre agindo por impulsividade. Me corta a orelha do soldado, e Jesus fala, Pedro, para, coloca a tua faca na bainha. Aquele que vive pela espada, morrerá pela espada. Pegou a orelha do soldado e colou no lugar. Irmãos, o cristão, ele tem que estar sempre em vigilância. A Bíblia fala que nós somos sal da terra, nós temos que andar em vigilância constante, para que nós não venhamos a cair nos laços do diabo. Nós temos que estar sempre em constante vigilância. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, seja para o esposo, seja para a esposa, seja para os filhos, seja para os pais, seja para um membro da igreja. Eu vejo pastores aí que não tem dobra na língua, falam o que quer para os irmãos da igreja, lançando palavras ruins, palavras cheias de cólera para o coração da igreja. E muitos irmãos estão ali dentro ali com o coração magoado, sofrendo de angústia, calados, não são ouvidos. E existem muitos pastores aí que são como Pedro no início da vida dele. Impossível, irmão, fala quando tinha que ficar quieto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que a nossa impulsividade, irmãos, não coloque a gente em situações de situações difíceis, como Pedro se colocou. Lá na frente, ele começou a dar outra novidade. O que ele fazia? Quando ele estava com os gentios, ele era como os gentios. Quando ele estava com os judeus, ele era como os judeus. E aí o apóstolo Paulo repreende ele na carne, na frente de todos, repreende ele. Mais uma vez ele será impulsivo. E nós temos que tomar cuidado com a nossa impulsividade. Quando você era do mundo, você vivia sob os seus próprios preceitos, você podia fazer o que você queria da sua vida. Mas uma vez que você aceita Jesus, que você passa a viver sobre as regras de Deus, você tem que tomar cuidado. Você não pode agir como você agia antigamente. Você precisa nascer de novo. É um retrocesso na sua vida. Você tem que fazer uma conversão na sua vida. Aquela impulsividade sua, você tem que pedir para Deus
para você ser controlado. Cristão que fala demais, irmão, tem até um ditado, né? Aquele que fala demais dá bom dia a cavalo, e dá mesmo. Eu já vi pessoas falecer, morrer, irmãos, porque falou demais. E a língua coloca as pessoas às vezes numa situação difícil. E nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Irmãos, quem está na frente de obras ministeriais de igreja tem que tomar muito cuidado, tem que estar todo o culto pedindo perdão para quem está lá embaixo. Porque às vezes você fala coisa, irmão, e você acha que você não magoa, mas você magoa. Tem que tomar cuidado, impulsividade. Fala quando deveria ficar calado. E Pedro, irmãos, sofreu por ser assim. Pedro sofreu muito por ser assim. Agora eu quero falar de outro apóstolo, irmãos. Judas Iscariotes. Esse teve um fim terrível. Quero falar um pouco do perfil de Judas. Com um perfil idealizador, era criativo, intuitivo e de pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos de Jesus. Ele era o mais estudioso dos apóstolos. Ele tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Olha aí, irmãos. Também tinha um lado organizador acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo dos apóstolos. E era um grande executivo e um financeiro capaz. Mexia com dinheiro, não conseguia entender o que acontecia dentro dele, né? Ele era uma pessoa idealista, idealizador, mas o idealista, irmãos, tem que tomar cuidado, porque qual é o ideal dele? O idealista, ele não muda. Ele tem um ideal, ele não muda. Então, às vezes, nem Deus consegue mudar um idealista, né? Se você for um idealista, mas se você se dobrar ao Senhor, Deus coloca por um outro ideal dentro de você e você continua sendo um idealista, mas de forma diferente. O problema é quando você é idealista e você não permite que Deus fale no seu coração. Como Judas. Ele era um idealizador? Sim. Mas ele não permitiu que as palavras do mestre entrassem no seu coração. E ele dificultou a mudança de caráter dele com os demais que deixaram e se permitiram a mudança. Mas ele, como idealizador, e tinha um perfil criativo, e era um empresário, se fosse nos dias atuais, um empresário bem, né, do meio dos apóstolos, eram os que tinha mais estudo, né? Então, ele tinha essas dificuldades. E isso lhe custou muito caro, irmãos. Preste bastante atenção. Lá em Mateus 26, do 6 ao 16. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava assentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que não pega? Por que esse desperdício? Pois este unguento pode vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. Irmãos, um desses discípulos aqui que se indignou por essa mulher ter lá jogado um frasco de alabastro, que era um perfume muito raro e caro da época, ele se indignou e deixou a cólera entrar no coração dele. E o que ocorreu? Ele não estava preocupado com os pobres, mas ele, irmão, já retirava, ele já desviava dinheiro, porque ele era contador do grupo, ele era o cara que administrava a grana do grupo, e ele já era ladrão, ele já desviava dinheiro ali do pessoal. E ele já surrupiava, a mente dele ali naquele momento, ele se indignou, a cólera entrou no coração dele, e ele, naquele momento, irmãos, ele permitiu que o diabo entrasse na sua mente, no seu corpo, para fazer o que ele ia fazer depois disso. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me há de haver
não me há de haver de ter para sempre. Jesus falou assim, ó, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. Daqui a pouco eu não vou mais estar com vocês. E essa mulher, o que ela fez, não está errado. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez-me preparado para o meu sepultamento. Olha o que Jesus fala. E em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Olha, irmãos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me queres dar, se eu vou-los entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Irmãos, naquele momento, ele se encolarizou o coração. E o diabo, ó, entrou dentro dele. O diabo entrou dentro dele, e o que ele fez? Ele foi lá falar com os sacerdotes da época, para entregar Jesus. O que vocês vão me dar se eu entregar Jesus? E desde então buscava oportunidade para o entregar. Lá em Lucas 22, 3 fala assim, ó, entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12 dos apóstolos. Irmãos, Judas Iscariote, ele era o administrador do dinheiro. Olha para vocês verem, irmãos. Andava com Jesus, foi discipulado com Jesus. E às vezes a gente pensa que é só pelo fato de você estar numa igreja, todo mundo que está ali do seu lado é santo. E nem sempre, irmãos, as pessoas estão todas focadas no mesmo caminho ali. Dentro da igreja, irmãos, tem pessoas salvas no Senhor, mas existe o joio também. E nós temos que tomar cuidado com esse joio que está dentro da igreja. Nem sempre, irmãos, as pessoas que estão ali falam algo do Senhor para você. Às vezes o diabo usa pessoas ali dentro também para lançar enfermidades emocionais de você. Eu sempre costumo falar, né? Às vezes palavras, elas ferem mais. Elas abrem feridas maiores do que ferimentos normais, né? Que você corta. Um ferimento que você corta, um prego que entra no seu pé, um arranhão que você arranha o braço, com o tempo sai, irmão. Mas as feridas emocionais que são geradas por palavras, elas ficam e perduram muito tempo. Se Deus não tiver misericórdia, se o Espírito Santo do Senhor não visitar essas pessoas e tirar esse problema emocional, as pessoas ficam sofrendo a vida inteira com esses problemas. Existem pessoas que não conseguem perdoar. Por quê? Porque elas estão ali, sofreram algum tipo de agravo dentro das igrejas, e elas ficam ali sofrendo, não falam para ninguém, não abrem o coração. Deus não consegue trabalhar no coração daquela pessoa. E Judas Iscariotes, irmãos, naquele momento que a mulher derramou aquele unguento em Jesus, ele se revoltou. E hoje nós vemos muitos cristãos que se revoltam por coisas assim, parecidas dentro da igreja. Eu não tive oportunidade, ele se revolta. O outro conseguiu o cargo que eu queria, ele se revolta. Eu não consigo cantar lá na frente, o outro consegue e se revolta. Os pastores não deu bom dia para mim, não deu boa noite para mim, não foi na minha casa, se revolta. Existem N coisas para o crente se revoltar. E o diabo, irmãos, que está ao redor, ele aproveita essas oportunidades. Ele não falha, ele está todo o tempo vindo. Ele não dorme, irmão, você dorme, mas o diabo não. Ele está ali, ó, observando você todo o tempo. E na hora que você vacila, na hora que você não percebe, ele dá o bote em você. Ele fala no seu ouvido, ele fala no seu coração, ele fala na sua boca, como Pedro deu a boca para o diabo falar. E Judas Iscariote permitiu que o diabo usasse o corpo dele. Ele se polarizou, porque ele ficou revoltado. Por que Jesus não pegou isso daí e vendeu para os pobres, deu para os pobres? Vocês acham que Judas Iscariote estava preocupado com o pobre, irmão? Ele andava com Jesus, mas ele não estava com Jesus. E muitas das vezes, irmão, nós estamos na igreja, nós achamos que nós estamos com Jesus, andando com Jesus, mas Jesus não está em nós. Jesus, ele precisa formar um caráter em você, mas a necessidade é que você permita que ele forje um caráter em você.
E às vezes você está na igreja, você está ao lado de Cristo, mas Jesus não está em você, e você não está em Cristo. Como Judas Iscariote, foi discipulado pelo próprio Jesus, andava do lado de Jesus, Jesus conhecia ele conhecia Jesus, mas ele não tinha Jesus. Ele não tinha Jesus, irmão, sabe por quê? Porque ele não se permitia a mudança. Existem pessoas, irmãos, que por mais que você fale de Jesus, ela não quer, ela fecha o coração, ela não permite a palavra entrar, ela não deixa o Espírito Santo atuar, ela tem mágoa, ela tem ódio dentro dela, ela se encolariza com tudo, ela fica encolarizada com tudo, tudo magoa ela, tudo que acontece ela usa de argumento para se entristecer. Irmãos, Jesus não promete vida de abundância nessa terra para ninguém. Jesus não promete que você não vai ter problema. Jesus não promete que você não vai passar por dificuldades. Mas Jesus, ele te promete uma vida eterna, aleluia. Glória a Deus. É isso que nós vamos ganhar, irmãos. A nossa honra não está neste lugar, não está nesta vida, aleluia. A honra que Deus tem para nós é na outra vida, não é nesta vida. Nós temos que entender, o cristão tem que entender, que o que ele passar nesta vida, ele vai passar, mas ele tem um galardão para receber, ele tem algo que Jesus vai dar para ele, é a vida eterna, de gozo, de alegria, sem sofrimento, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Por isso que o cristão, ele tem que viver alegre. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, que tem Jesus no coração, que guarda os seus estatutos, irmãos, ele tem que viver alegre, porque ele é salvo no Senhor. Ele tem alegria dentro dele, nada derruba ele, porque ele é salvo no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Mateus 26:41 fala assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a nossa carne para nada serve. A nossa carne para nada serve. A nossa carne é o barro que Deus pegou lá em Gênesis 1. E pegou lá, irmão, lá em Gênesis 3, lá, né? Formou o homem com barro e soprou o espírito dele dentro do homem. O homem se tornou alma vivente. Nós éramos um pedaço de barro. O corpo da gente vai voltar para a terra. Mas aquele sopro que Deus colocou em nós, que é o nosso espírito, esse sim está pronto. E nós temos que fortalecer esse espírito todos os dias. Jejuar, ler a palavra de Deus. Hoje nós temos cristãos que não pegam a Bíblia nem para ir para a igreja mais. Já leva aí para a igreja o smartphone. Nem leva mais a Bíblia embaixo do braço. Olha o smartphone, ó. Aí chega lá, você pensa que ele está acompanhando a leitura e está falando no zap comigo. Irmãos, nós temos que entender que se você não buscar conhecimento de Deus para a sua vida, você é um alvo fácil para o diabo. Você é um alvo fácil para o diabo. Jesus, ele quer nos libertar. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como fala lá em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmão. Nós precisamos de liberdade. Quem dá essa liberdade? Quem nos livra do pecado dessa carne é Jesus. Jesus tem algo para dar para mim e para você. Pedro, andando com Jesus, cometeu muitos deslizes, permitiu que o diabo usasse a boca dele, não vigiou. Quando o mestre estava para ser preso, ele foi querer tomar uma atitude impossível, foi lá cortar a orelha do soldado, e Jesus repreendeu ele e falou, não, você acha, Pedro, que se eu não quisesse agora, eu não rogaria ao meu pai, ele me mandaria legiões de anjos à minha defesa? Eu não preciso que você me defenda. Jesus não precisava que Pedro defendesse ele. Aquilo havia necessidade de acontecer para que nós, que não somos judeus, tivéssemos acesso a Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus ia nos reconciliar com o Pai através da sua morte. Aí vem Pedro querer evitar, cortando a orelha do soldado. E aí Jesus fala, Pedro, para com essa impulsividade, Pedro. E hoje eu falo para você, cristão,
Para de ser impossível. Para de ser impossível. Pense antes de agir. Eu vejo muitos cristãos, irmãos, que se você falar algo para ele te dá um retorno que deixa você mais no chão, porque não pode ser assim, irmãos. As palavras, elas têm poder. Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Poder para levantar e poder para derrubar o ser humano. E nós cristãos não podemos permitir que o diabo use a nossa boca. E muito menos o nosso corpo, como Judas Iscariotes deixou. Nós cristãos, irmãos, somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Porventura, você vai pegar uma cidade feita de ouro e colocar tem como esconder uma cidade feita de ouro em cima de uma montanha? Esse é o cristão. Nós temos que aparecer. Tem cristão hoje, irmão, que você só sabe que ele é cristão quando você vê ele para ir para a igreja domingo. Que ele se esconde. Ele trabalha, ninguém sabe que ele é cristão, ele é 007. Ele é um agente secreto de Deus, ninguém sabe que ele é cristão. Você tem que aparecer, filho de Deus. Você tem que aparecer. E você tem que ser controlado. As suas palavras têm que ser controladas por você. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, para você não magoar as pessoas. Você tem que vigiar para o diabo não sondar no seu ouvido, não entrar dentro de você. Ou você acha que só porque você é cristão, o diabo não pode entrar dentro de você? Irmãos, dentro de igreja, hoje eu não sei, mas antigamente muita gente ia para a igreja lá, cristão, caía dentro da igreja, lá endemoniado, irmãos, porque não vigiou e deu lugar para o diabo. Ou você acha que não tem obreiro que sobe no púlpito lá, endemoniado? Tem. Já cansei de ver isso aí, irmãos. Já cansei de ver obreiros em cima de púlpito, pregando o evangelho em ato de adultério. Mas sabe por que hoje tem essas coisas? Ninguém sabe? Porque não tem uma revelação dentro da igreja. Porque foi podada a revelação dentro da igreja. Se você for revelar algo de Deus dentro da igreja, não dão calar a boca. Porque não querem mais mostrar os problemas das pessoas. A igreja, irmãos, é um hospital de doentes. Sempre vai ter pessoas problemáticas. Mas nós temos que diagnosticar essas pessoas e constatar quem está doente. Mas se você não deixa Deus falar quem está doente e qual é a doença daquela pessoa, como é que você vai saber? Antigamente as pessoas, quando estavam em pecado, não queriam ir para a igreja. Então você sabia que tinha alguma coisa errada na vida daquela pessoa, porque ela não ia para a igreja. Por que ela não ia para a igreja? Porque ela tinha medo de ser revelado. Ela tinha medo de ser revelado o seu pecado dentro da igreja. E era revelado. Aleluia! Louvado seja aquelas irmãzinhas e aqueles irmãozinhos que eram usados por Deus, que permitia ser usado por Deus. Hoje, irmãos, você vê um monte de gente em pecado dentro da igreja e ninguém sabe. Por quê? Porque as revelações foram podadas dentro da igreja. A igreja não. Deus não faz vergonha para ninguém, faz. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que ele tem por servo. E aquele que ele tem por filho, ele chicoteia. Como que não vai corrigir? E a correção de Deus, por mais que seja cruel, depois vem o fruto daquela correção. E a correção é boa. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu sei, já falei essa palavra várias vezes aqui, ó. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Irmão, se você retém a verdade de Deus, se você não faz a vontade de Deus, se você sabe a vontade de Jesus, se você conhece os mandamentos de Cristo e você não pratica, Deus não se revela a você. Deus não se revela a você. Jesus fala assim: graças te dou, ó Pai, que pegasse essas coisas e escondestes dos sábios e dos inteligentes e revelasse para os pequenininhos. Irmão, para Jesus se revelar para você, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Hoje, irmãos, as pessoas já têm outro evangelho dentro da igreja, já tem outra Bíblia dentro da igreja, já tem outro evangelho dentro da igreja. Este evangelho aqui já foi assim, renovado, já tem um monte de coisa que eles tiraram desse evangelho, e já estão pregando outro evangelho dentro das igrejas.
A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não permitir que o diabo use a nossa boca, o nosso ouvido, os nossos olhos, as nossas mãos. Tem irmãos aí que permite que o diabo use as mãos para derramar sangue, os pés que correm para o pecado, olhos altivos. Se você permitir que o diabo te use, ele vai te dar uns olhos altivos, ele vai endurecer o seu coração e nada mais vai te resolver, nada mais vai te ajudar. A Bíblia fala: cuide para que a luz que habita em vós não seja trevas, porque se a luz que habita em vós for trevas, ó, quão grande será a trevas que habita em vós. Aleluia! Glória a Deus! O cristão, irmãos, ele tem que vigiar. Jesus, quando foi orar no monte, falou para os apóstolos, falou assim: ó, vocês fiquem acordados aí, que eu vou ali orar, falar com meu pai, eu já volto, fiquem acordados. Jesus voltou, estava todo mundo dormindo. Aí Jesus falou: vocês não conseguem ficar um pouco acordados, eu estou precisando de vocês. Ó, espera aí de novo acordado, eu vou ali de novo. Voltou, tá todo mundo dormindo. Aí Jesus falou: vai, fica dormindo aí. Jesus naquele momento, irmãos, tinha 12 apóstolos, mas ele se sentia sozinho, porque ele sabia que aqueles homens ali não iam estar ao seu lado quando ele tivesse que tomar aquele cálice amargo. E que cálice amargo que ele tomou? Por mim, por você. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, meu irmão, minha irmã, Salmo 119, do 10 ao 12. Palavra maravilhosa. Com todo o meu coração te buscarei. Aleluia. Com todo, olha o que o salmista fala, irmãos. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. Aleluia. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi as tuas palavras no meu coração, para que eu não peque contra ti, ó Senhor Deus meu. Bendito és tu, ó Senhor. Aleluia. Ensina-me os teus estatutos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, peça para Deus te moldar. Peça para Deus arrancar as influências do mal de cima de vocês. Eu peço para Deus nesta noite forjar caráter cristão em todos vocês. Amém. Peço para que Deus esta noite, através do seu Espírito Santo, coloque os seus mandamentos, os seus estatutos dos seus corações. Escondam nos seus corações, aleluia, para que vocês não pequem contra Deus, aleluia. Glória a Deus. Para que estas palavras fiquem vivas e eficazes nos seus corações, para que todo momento que o diabo provar vocês, vocês vão com a palavra e vocês vão repreendê-lo, e ele fugirá de vós, e ele será refugiado de vós. A Bíblia fala que a Bíblia fala que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Aleluia. E o diabo, irmãos, ele é muito inteligente e sábio. Nós não temos poder sobre o diabo. O único que tem poder sobre o diabo é Deus. E nós, as nossas forças contra o diabo é nos fortalecermos na pessoa de Jesus Cristo. E nos fortalecermos e nos enchermos do Espírito Santo todos os dias. Buscarmos enfraquecer a nossa carne e buscar fortalecer os nossos espíritos. Para que nós não venhamos a pecar contra esse Deus maravilhoso que nos tirou da sarjeta. Aleluia. Toma posse dessa palavra, filho de Deus. Toma posse dessas palavras, ó servo do Senhor. Aleluia. Guarda nos seus corações que você pode estar andando com Jesus, mas sem Jesus. Você pode estar caminhando, aleluia, com Jesus, e você pode estar sem Jesus. Aleluia. Os 12 apóstolos viraram as costas para ele. Negaram ele. Ó, aquele ali parece com Jesus, ó.
Ele tem um andar de Jesus, ele se parece com deles. Eu não sou deles não. Irmãos, Jesus nunca vai te abandonar. A gente se auto-abandona, mas ninguém pode abandonar a Deus. Eu escuto pessoas falar, você abandonou Jesus. Não. Jesus, ele não pode ser abandonado. Porque Jesus sem você, ele continua sendo Jesus. Deus sem nós, continua sendo Deus. Nós, sem Deus, somos alvo fácil do diabo. E nós nos auto-abandonamos, mas nós não podemos abandonar Deus. Porque Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Ele não deixa, irmãos, a sua santidade, o seu poder, se você ou eu deixarmos de servir a Ele. Simplesmente Ele continua sendo o alfa e o ômega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço para que esta noite o Espírito Santo do Senhor toque no seu coração, jovem. Eu peço para que esta noite o Espírito Santo do Senhor toque no seu coração, mulher. Eu peço para que esta noite o Espírito Santo do Senhor toque no seu coração, varão. E que você venha se derramar na presença do Espírito Santo aí do outro lado. Venha se render. Venha se render a esse Deus maravilhoso. E venha fazer parte desta grande multidão que vai morar com Ele. O diabo não tem nada para te oferecer. Ele mente para você, te engana, te dá falsas expectativas. Te coloca em determinados lugares, sai e deixa você morrendo. Te coloca em encrenca. Quando você vai ver, o laço está armado, ele foge e deixa você lá morrendo. Jesus, ele não pode te abandonar. A Bíblia fala que a mãe pode esquecer de amamentar o seu filho, mas Jesus, ele não se esquece dos seus. Aleluia. E os olhos de Deus estão sobre todos nós. E Jesus não fecha os olhos. Ele não palpita os seus olhos, ele não fecha. Ele não tem isso, ele fica assim, irmãos, sobre todos nós. Eu peço esta noite para você, eu falo esta noite para você, venha para os pés do Senhor Jesus. Se permita esta noite fazer parte dessa grande multidão. Eu faço um apelo para você, jovem. O diabo quer matar você. O diabo armou um laço de morte para você. O diabo, ele só tem isso para você: te enganar, roubar, te destruir. Venha fazer parte dessa grande multidão que está protegida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Venha fazer parte dessa multidão que o anjo do Senhor acampa a sua volta. O mundo está terrível e já pertence ao mal. Nós não pertencemos a esse mundo. Receba o Espírito de Deus, que o mundo não pode aceitar e receber porque não conhece. Mas aqui nós estamos falando desse Espírito Santo para você. E aquele que tem ouvido, ouça o que a palavra diz para você esta noite. Aleluia. Que está batendo no seu coração. E esta noite o Senhor está tocando no seu coração. Você que, por algum motivo ou outro motivo, se auto-abandonou e não está mais andando com o Senhor, deixou de andar com Jesus e com o Espírito Santo. Se você esta noite você deseja se reencontrar com Deus, peça perdão aí, fale com o Senhor, que Ele irá ao seu encontro, e Ele irá te perdoar, e Ele irá fazer uma comunhão nova com você, Ele irá te renovar. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor está do seu lado, meu irmão, minha irmã, jovem. É só você dizer: eu quero. E você que não conhece o Senhor, que nunca o conheceu e que deseja conhecê-lo todos os dias da sua vida, e que deseja, e que você entendeu que essa palavra tocou no seu coração, e que você está ansioso para fazer parte, para conhecer esse Deus maravilhoso, fale aí no seu coração, fale com a sua boca: eu desejo, eu aceito esse Jesus na minha vida. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Jesus fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me tem vida, tem a verdade e sabe o caminho para o Pai.
Aleluia. Ninguém vai te levar para o Pai se não for Jesus. Você pode ir para todos os caminhos que você quiser, mas se Jesus não te caminhar para o Pai, você não vai Aleluia, chegar ao Jesus. Pai. Se renda Glória essa a Deus. noite. Se renda Aleluia. ao Espírito Santo de Deus esta noite. Se permita ter um encontro com Deus esta noite. O Espírito Santo do Senhor está falando no meu coração que você deseja, que você quer. Ele está pronto a te perdoar, colocar no mar do esquecimento todos os seus pecados. Mas você tem que proferir com sua boca, meu filho. Fale aí, ó, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos orar com você nesta noite. Glória a Deus. E se você não está forte o suficiente, e se você ainda não quer se dar esse privilégio de andar com Cristo, eu peço a Deus para que Ele lhe dê, Ele proporcione mais oportunidades para você, meu jovem, minha irmã e meu irmão. Que Deus lhe dê proteção Aleluia. e outras oportunidades para você. Hoje, essa oportunidade está aberta para você, até a bênção apostólica, mas depois se cessará. E se você quiser, até a bênção apostólica, diga eu quero, nós vamos orar por você. Eu quero pedir para o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, pedir para a igreja toda orar comigo neste momento, pedir para que Deus fortaleça todos eles, abençoe todos eles, e aqueles que estão em dúvida, que Deus venha tirar através do seu Espírito Santo as dúvidas dos seus corações, arranque as depressões, arranque toda seta contrária, toda obra de macumbaria da vida de todos, abençoe suas vidas, livre-os do mal, Senhor, que eles tenham uma ótima semana, que eles tenham uma semana abençoada, que eles não venham, meu Pai, se envolver em acidentes, que essas pessoas que nos assistem neste momento tenham novas oportunidades de te conhecer, Senhor. Providencione, meu Pai, novas oportunidades para todos eles. Aleluia. Que eles venham, meu Pai amado, a desfrutar dos frutos do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra diz que aquele que experimenta do fruto do Espírito jamais deixará. Se você experimentar os frutos do Espírito Santo, você nunca deixa. É maravilhoso demais. Deus, Ele te dá graça. Ele te dá tanta graça que você não consegue deixar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te abençoar, meu filho, minha filha, meu céu, o varão que está aí do outro lado, sua família, abençoar a sua empresa, abençoar toda a sua família, os seus animais, a sua terra, que a sua terra produza, que os seus animais produzam, que os seus caminhões não quebrem, que os seus Ubers não quebrem, não sejam roubados. Deus abençoe suas vidas, protejam vocês do mal, protejam vocês dos homens violentos, protejam vocês dos roubadores, protejam vocês dos pedófilos, protejam vocês dos estupradores, em nome de Jesus. Derrama a graça do Espírito Santo sobre todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até semana que vem.